E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver mais uma videoaula sobre Primeira Guerra Mundial. Essa é a segunda parte do conteúdo de Primeira Guerra Mundial. Feito? No canal Viaja Nessa História, professora Luísa Gante, se inscrevam, curtam o canal, aproveitem. Bom, gente, o que a gente tem que saber? Nós temos que saber então que a guerra que nós vimos na aula passada, que tem motivos que não envolve somente dois países, mas os interesses econômicos e imperialistas, né, de outras nações, vai fazer com que a guerra se espalhe pelo mundo. Ela vai de 1914 até 1918 e aqui a gente tem um mapinha que vai fazer em GIF como é que ao longo dos anos vai se misturar vários países, tá? Aqui tá marcadinho a Áustria-Hungria e a Sérvia. Tá? O Império Austro-Húngaro e a Sérvia. Em verde escuro vão ser os países da Entente, da Tríplice Entente. Em verde claro vai aparecer as colônias, domínios ou territórios conquistados pela Entente. Tá? Lembrando que a Entente é aquela que tem a França, a Inglaterra, ou a Rússia, né? Em laranja escuro, as potências centrais, que também são chamadas da Tríplice Aliança. Em laranja claro, os territórios ocupados pelas potências centrais, então da Tríplice Aliança e as suas colônias. E em cinza, os países neutros. Vamos dar uma olhadinha. Olha só como é que vai passando, ó. A Rússia, na África, o Canadá, ó. Em verde claro, domínio ou territórios ocupados pela Entente, ó. O Brasil entra na guerra, os Estados Unidos entram na guerra, a Rússia sai. Tá? Então é essa expansão que nós vamos ver. Feito? Então tá, só uma vez pra gente saber. Bom, como é que são feitas então as frentes de batalha nessa expansão que existiu, né, da guerra de dois países se tornar uma guerra mundial? Nós temos então o que a gente chama de frente ocidental, que é o Império Austro-Húngaro aqui e a Alemanha lutando para o Ocidente, ou seja, lutando contra a França e aí a Inglaterra e Portugal que entra na batalha lá no finalzinho da guerra, né? Mas entra a frente oriental, que é o que? Os mesmos países aqui da Tríplice Aliança lutando para o lado oriental, né? Então para o lado da Rússia. Vocês podem ver que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, eles estão na realidade apertados, né? Para os dois lados eles têm guerra. Então, e a Alemanha mesmo assim conseguiu aguentar os 4 anos de batalha. E aqui nós temos as frentes internacionais, que nesse mapinha saiu com esse nome, mas ela também é chamada de frente ou fronte, né? Africana, nos países da África, ó, os países que vão ter da Tríplice Aliança, né? E os países que vão ser da Tríplice Entente, tá aqui, em amarelinho Aliança, em verde Entente, e o fronte do Pacífico, né? Que vai ter aqui também, ó, a parte da Tríplice Aliança, a parte da Tríplice Entente. Então, os países onde tu vai ter guerra. Lembrando que nessa guerra vai ser usado submarinos e navios, e aí tu vai ter todos os oceanos, né, sendo frentes internacionais de guerra. Aqui, ó, nós também temos a parte do Império Turco-Otomano, né, que era o Império Otomano, que fazia parte da aliança com a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e vai lutar também nessa partezinha do Oriente Médio, Turquia e assim por diante. O que nós temos aqui? Os países participantes. Porque quando a gente viu na aula da semana passada, o que nós vimos? Nós vimos que existe a Tríplice Entente com 3 países, né? E a Tríplice Aliança com 3 países. Eu falei ao contrário, né? Tríplice Aliança com 3 países, Tríplice Entente com 3 países. Só que o que acontece? Ao longo da guerra, esses países vão fazendo novos acordos, né? E aí nós temos uma guerra naquele mapinha ali, de caráter mundial. Então, na Tríplice Aliança, nós temos quais países participantes? A Alemanha, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, a Itália, que em 1915 trocou de lado e passou para a Entente, e a Bulgária, que entrou na guerra em 1915, tá?
A Tríplice Entente vai ter a França, o Reino Unido, que vai fazer parte do Reino Unido e Inglaterra, o Império Russo, a Itália, porque ela trocou de lado, o Canadá, a Sérvia, os Estados Unidos a partir de 1917, a Bélgica, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia, Portugal, a Romênia, o Brasil, tudo aqui ó, com as datinhas, o Reino de Montenegro, a Polônia, Cuba, com uma aliança com os Estados Unidos, a Grécia e a África do Sul, tá? Bom, o que a gente tem que destacar então nessa guerra? Vamos destacar o papel do Brasil, já que nós somos brasileiros, né? O Brasil na Primeira Guerra Mundial, ele não vai intervir com tropas, ou um número grande de tropas. Inicialmente ele é neutro, que nem a gente viu naquele mapinha, né? E ele vai entrar na guerra por causa de um bombardeamento, de um ataque, né, a embarcações brasileiras que faziam o quê? Nós entregávamos matéria-prima e fornecíamos alimento, né? Mantínhamos as tropas, suprimentos para as tropas da Tríplice Entente, ou seja, a gente sempre ficou do lado da Inglaterra, da França, até porque nós tínhamos uma proximidade com a Inglaterra, né, que já sempre foi um parceiro comercial desde a época que o Dom João veio, a família real fugiu de Portugal e veio para o Brasil. E aí o que vai acontecer? Os ataques às embarcações vão gerar uma pressão popular e fazer o nosso presidente, que é o Venceslau Braz, né, tem que tomar uma atitude. Que atitude que ele vai tomar? Além de mandar suprimentos e matéria-prima, ele vai enviar pilotos. Então pilotos brasileiros vão para a frente de batalha. E aí também vai oferecer os navios militares brasileiros para os Ententes, ou seja, para a Tríplice Entente e os seus aliados. A tripulação desses navios aqui, embora pequena, né, vai ser contaminada com a gripe espanhola. A gente tem que lembrar que junto com a Primeira Guerra Mundial, desculpa, vai ter também um surto de gripe espanhola. E aí a gripe vai matar também, né? E o nosso destaque, ainda dentro dessas ações brasileiras, né, vai ser o militar José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, que vai ser um militar brasileiro responsável pelo comando de pelotões da cavalaria francesa e de uma pequena unidade de tanques, né? Por causa da experiência que esse militar teve na guerra e retornou vivo, né, para o Brasil conseguiu adquirir os primeiros veículos blindados. Então nós não tínhamos ainda veículos blindados, né? Então aí esses são os destaques. Na Segunda Guerra Mundial o Brasil vai ter ações um pouco mais fortes, né? Vai participar mais. Mas agora a participação brasileira vai se focar nessas situações de enviar médicos, enviar suprimentos, enviar matéria-prima e pilotos quando nossas embarcações são atacadas, né? Também falando dos destaques dessa guerra, a gente tem que lembrar que o Império Russo, ele em 1917 ele vai passar pela Revolução Russa, que vai acabar com a monarquia na Rússia, né? E vai começar a União Soviética com uma experiência de socialismo dentro da Rússia. E aí, como ela está passando por uma revolução, ela vai pedir para sair da guerra. Tá, mas por que eu tenho que pedir para sair da guerra? Porque senão eu vou ser constantemente atacada. Eu era um país que me posicionava e atacava. Aí agora eu quero ser um país neutro. Então eu tenho que pedir, eu tenho que fazer um acordo de paz, né? E o tratado de paz feito é o Tratado de Brest-Litovsk, tá? Em 3 de março de 1918, o tratado cedeu territórios, incluindo a Finlândia, as províncias do Báltico e partes da Polônia e da Ucrânia para as potências da Tríplice Aliança. Então, ela perde territórios, ela diz que tudo bem, ela quer sair da guerra, mas a Alemanha diz, tá, a gente não te ataca mais se tu nos der os territórios. E aí é isso que acontece, né? Esse é o tratado. Vai acontecer também um genocídio dos armênios, dos gregos e dos assírios, tudo pelo Império Otomano. O Império Otomano vai se aproveitar da guerra, se aproveitar que as potências estão envolvidas com o conflito e que ele também está participando da guerra, né, para fazer uma limpeza étnica no seu território,
tá? Os otomanos vão ser também chamados de turcos otomanos, então eles vão ser de etnia turca. E aí o que vai acontecer? Eles vão pegar os armênios e vão ou deportar ou executar em massa. Vão fazer isso com os gregos do território deles também e vão fazer isso com os assírios dos territórios deles. Bom, passando, a gente tem aqui, ó, a trincheira, que a gente viu na aula passada, que era a característica dessa guerra. Primeiro tu tens a guerra de movimento, os territórios sendo tomados. Depois tu tens a defesa do território, que é a trincheira. A trincheira, ela tem níveis, é um fosso, né? Como se fosse uma vala cavada, e ela tem níveis. E nesses níveis, os soldados vão ficar aqui para defender o território. Esse momento da guerra torna a guerra demorada, né? A sensação de demora, porque tu não sai do lugar. Tu tá defendendo um território onde o outro também está numa trincheira, então tu tens que desentrincheirar o inimigo, ou seja, fazer ele sair da trincheira para tu poder matar ele. Então esse é o problema. Começa a se dar um problema muito grande. As pessoas começam a ficar com vontade de ir embora, né? Vontade de ir embora, todo mundo tem vontade de ir embora numa guerra. Mas as pessoas começam a fugir da guerra, as pessoas têm falta de comida, tu tens falta de tudo aqui. Imagina um monte de gente ficando aqui, tu tens rato, tu tens... Isso daqui é lodo, né? É terra, então tu dorme mal, tu come mal e em muito tempo não tá acontecendo nada. E aí o que vai começar a acontecer? Vão ser desenvolvidos dentro das armas dessa Primeira Guerra Mundial, a tecnologia bélica, que é a tecnologia para armas, começa a ser o grande carro-chefe dessa guerra. Por quê? Porque eu preciso desentrincheirar o cara. Como é que eu vou fazer para tirar ele da trincheira? E aí começa a ser feitas descobertas. O mais usado para tirar as pessoas das trincheiras eram os gases tóxicos. Tu ficava largando vários gases perto das trincheiras, né, ou no teu território com o vento pro lado das trincheiras, e aí as pessoas nas trincheiras iam ficar queimadas, sufocadas, e aí eram obrigadas a sair. Conforme eles saíam, tu atirava neles, tá? Então, quais são os principais gases? O gás mostarda, que ele vai atacar as vias respiratórias, vai provocar ferida na pele, bolhas, inchaço. Tem cheiro de mostarda, da planta mostarda, por isso que ele é chamado de gás mostarda. E ele provoca até cegueira temporária, tá? Temporária ou, com muito contato, né, se torna irreversível a cegueira. Se inalado em grande quantidade, mata. O gás de cloro, que vai irritar e ressecar as vias respiratórias, vai causar sufocamento. E o gás fosgênio, falei certo, irrita e resseca as vias respiratórias e também causa sufocamento. Para tu lidares com os gases, o que foi inventado? A máscara de gás. Pode ver que até o cachorro, ó, tá com máscara de gás. O cachorro também vai ser usado na guerra. Tá aqui a névoa, ó, da fumaça do gás, e aqui os tipos de máscaras usados pelos exércitos. Ó, vocês podem ver que tem de todos os tipos. Também como armas nós vamos ter as metralhadoras pesadas, tá? Que são aquelas metralhadoras que tu finca no chão e aí o carinha fica ali. Tu vais ter as metralhadoras leves, que as pessoas podem carregar consigo. Tu vais ter os rifles nessa época. Vais ter os revólveres e as pistolas. Passando, nós temos a parte de artilharia jogando bombas, né? Que vão ser esses mini não, né? Mas parece um tratorzinho com um canhão, né? Mais elaborado do que os antigos canhões. Tu vais ter os tanques de guerra, ó, em 1915 esses, 1918 já assim, 1918 também assim, ó. Aqui tem de cada país, Inglaterra, Alemanha, Inglaterra e França. Vamos ter também os navios, tá? Vários tipos de navios. Eu falei que a guerra vai se estender para o mar também, né? Navios e submarinos. E aqui nós temos os aviões. Vocês podem ver que os aviões eram desse tipo aqui. A forma de tu largar bombas, até uma pessoa largava o projétil, né? E esse daqui é um dos aviões mais famosos, tá? Que vai ser o avião do Barão Vermelho, né? O Barão Vermelho era o Barão von Richthofen. Ele era um baita de um piloto, né? E aí vai meter medo em todo mundo. E aí ele pintou o avião dele de vermelho e fez uma suástica, que ele era um piloto alemão, né? Tá aí. Bom,
Passando então, nós vamos ter o fim dessa guerra. Então, uma guerra de 4 anos, né, com um avanço tecnológico em relação às armas, né, com uma busca por territórios em todos os locais, com o envolvimento de vários países, né, vários frontes de batalha. O que vai acontecer? Vai acontecer que a Alemanha, ela vai perder a Itália como aliada lá no início da guerra, né? Ela vai ter praticamente que lutar sozinha na região da África e na própria Europa ali ocidental, né, onde ela está. Ela tem 2 frontes de batalha, então as 2 fronteiras dela, tanto pro lado ocidental quanto pro lado oriental, falei errado, mas tá bom, vocês entenderam, né? Vai ter guerra, né? E aí, o que vai acontecer? A Alemanha, ela consegue várias vitórias, a Tríplice Aliança vai conseguir várias vitórias ao longo da guerra. Só que ela começa a ficar desgastada e vai entrando aliados. Vocês viram a diferença que tem naquela tabelinha da quantidade de países que lutavam pela Tríplice Aliança e a quantidade de países que vão lutar pela Tríplice Entente, ou que pelo menos vão mandar tropas, né? Então tu vais ter uma quantidade enorme de soldados sempre vindo da parte da Tríplice Entente e os mesmos soldados daqueles países que estão lutando há 4 anos ou há 3 anos. Né? Então tu tens um desgaste da Tríplice Aliança, né? E esse desgaste vai piorar quando os Estados Unidos entram na guerra, né? Se achava que com a saída da Rússia a Alemanha ia tomar um fôlego, porque ela não teria o fronte oriental para defender, né? Mas o que acontece? Os Estados Unidos entram na guerra porque um navio deles foi atacado por alemães, eles estavam mandando suprimentos, né? E aí um navio de suprimentos dos Estados Unidos foi atacado pelos alemães, e aí vai acontecer o quê? Os Estados Unidos vão entrar na guerra. Entrando os Estados Unidos na guerra, mesmo as tropas dos Estados Unidos sendo inexperientes, são tropas que vão diariamente chegar à Europa. Tem informações de historiadores que são cerca de 10 mil homens chegando na Europa diariamente. Então imagina para a Alemanha, que já estava colocando os seus soldados que tinham se recuperado de ferimento, já tinham que voltar para a guerra. Porque tu não tem gente, né? Tu tens gerações que foram para a guerra e uma mortandade enorme em guerra, né? Bom, aí o que acontece? A Alemanha está desgastada e ela vai aceitar um armistício. O que é um armistício? Um acordo de paz. Então ela vai negociar a rendição, né? E aí o que acontece? O Tratado de Versalhes é o tratado que põe fim à Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes vai criar, ao mesmo tempo que ele põe fim à guerra, ele cria a Liga das Nações. A Liga das Nações é uma organização de países que vão resolver conflitos entre os países de forma diplomática. É como se fosse a ONU desse primeira metade do século XX, né? E aí o que vai acontecer? Esses conflitos diplomáticos, esses conflitos entre os países seriam resolvidos pela Liga das Nações, que é um conjunto dos países que ganharam a guerra, né? A Alemanha vai ter que ceder os territórios que ela conquistou durante a guerra e ainda vai perder a Alsácia-Lorena. Lembra da aula passada que a gente falou que a França entrou na guerra por revanchismo porque ela queria a Alsácia-Lorena, que foi perdida numa guerra contra a Prússia? Então, a Alsácia-Lorena vai voltar para a França, tá? E a Dinamarca vai pegar territórios da Alemanha, a Polônia vai pegar territórios da Alemanha, a Tchecoslováquia vai pegar territórios da Alemanha, a Bélgica vai pegar territórios da Alemanha, a Lituânia vai pegar territórios da Alemanha e os territórios africanos da Alemanha lá na África também vão ser pegos pela França e pela Inglaterra, né? Então a Alemanha perdeu tudo que ela conquistou e ainda partes do seu próprio território. Tanto que existe o corredor polonês, que depois vai ser uma das causas, né, da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, ela vai ser responsabilizada pela guerra, vai ter que pagar indenização aos países vencedores e o Império Otomano vai ser desmantelado, não vai existir mais e vai ser feito novos países,
tá? Novos países vão ser criados. Qual é o problema de criar esses novos países? Em vez de perguntar a etnia das pessoas e quais pessoas queriam estar nesses países, não, simplesmente a Liga das Nações fez fronteiras e disse que esse país aqui vai ficar sob domínio de tal lugar e vai ser agora um país. Esse outro vai ser... Então as pessoas daquele país às vezes não se identificavam com a sua nacionalidade, né? A sua etnia, aquele pan-germanismo e aquele pan-eslavismo que começaram a Primeira Guerra Mundial não foram respeitados. Já que tu está fazendo países, já resolve esse problema dos nacionalismos. Já bota as criaturas que querem ser da mesma etnia no mesmo país, né? Que são da mesma etnia no mesmo país. Só que não acontece isso. Então pode ver que o Tratado de Versalhes ele só dá problemas para se tornar um outro conflito, né? Ele, em vez de resolver, ele cria problema. Quais são as consequências da Primeira Guerra Mundial? Uma crise econômica na Europa, já que toda a Europa passou por 4 anos de guerra. Uma ascensão dos governos de caráter totalitário. O que vai acontecer em países que estão vivendo crises mais drásticas, governos com soluções rápidas, né, que a gente dizer, então não vamos pagar, então vamos matar quem tá morrendo, né, que está doente, vamos matar. Essas soluções rápidas vão sendo ganhando força em países que estão com muita crise. E aí os governos totalitários, eles não dão a permissão para existir a crítica a eles. Eles perseguem quem é crítico, tá? Os novos países, então, é consequência da Primeira Guerra Mundial. Fortalecimento dos Estados Unidos enquanto potência mundial, já que as potências estavam passando por uma crise econômica, a Inglaterra, a França, e aí os Estados Unidos está lá do outro lado do oceano, né? A crise de 29, a gente vai ver depois porque ela é uma consequência da Primeira Guerra, e a própria Segunda Guerra Mundial, já que a Alemanha só tomou na cabeça, né? Ela só teve problema, ela foi, era como se fosse uma vingança a Alemanha, né? E aí ainda o problema dos nacionalismos, ainda criou os governos totalitários. Então o Tratado de Versalhes e a Primeira Guerra Mundial dão um passo, ou deixam, né, no ar como é que eu vou falar pra vocês, os aspectos, né, e os nuances que vão gerar depois a Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Aqui, ó, os novos países que foram criados a partir dos territórios da Alemanha, a partir dos territórios do Império Austro-Húngaro, e do Império Otomano, tá? Tudo dividido, não existiu mais Império Austro-Húngaro, ficou dividido em Áustria e em Hungria. A Tchecoslováquia tá aqui, a Polônia pegou o corredor polonês, que a gente diz, conseguiu uma saída para esse mar aqui, ó. Tu tens a Alemanha desse lado e a Alemanha aqui, e tudo aqui sendo Polônia. A Lituânia existiu, a Letônia, a Estônia, a Finlândia, que eram territórios que a Alemanha conseguiu pegar da Rússia, depois perdeu e se tornou país. A România aqui, a Iugoslávia aqui, todo esse pedacinho aqui era o Império Austro-Húngaro. A Turquia, a Líbia, a Síria e Líbano aqui e o Iraque aqui, que faziam parte do Império Otomano. O Império Otomano não existe mais. Feito, pessoal? Era isso, tá? A nossa próxima aula vai ser de Revolução Russa. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Um beijão pra vocês.